parte que eu mais gostei na minha vida foi fazer esporte. Aliás, acho que eu já transmiti, não só aquele programa, mas eu já transmiti alguns jogos com a Ana Moser comentando. Acho que fiz alguns jogos com a Ana Moser comentando. Não sei se na Bandeirantes ou na Record. Ministra Ana Beatriz Moser, como dizia meu saudoso amigo Marco Antônio, que também era um locutor maravilhoso daquela época. A ministra, é até gozado ver a Ana Moser como ministra, porque a gente tinha um relacionamento muito legal e muito bacana com todas as meninas e meninos do esporte, que depois viraram ministros e daí por diante. Mas é um prazer muito grande falar com a Ana Moser, uma das maiores atletas do Brasil em todos os tempos, e uma figura fantástica, né? Que ministro ou não, ela jamais perde a capacidade de ser humilde, o que não acontece com muita gente. Ministra, bom dia, como vai a senhora? Ô, Datena, você é sempre muito gentil, né? Muito obrigada. Bom dia. Bom falar com você aqui. Bom abrir esse espaço. Obrigado por abrir esse espaço para a gente. Eu acho que a gente já fez jogo juntos, né? Você comentando, né? Eu narrando vôlei e você comentando, né? Com acho certeza. Que lá atrás, faz algum tempo. Vou nem falar quando era, por causa da minha idade, não da sua, porque você era muito jovenzinha. Bom, o Brasil foi eliminado. É a primeira pergunta da pauta aqui, porque eu caí da cama agora, porque eu tenho insônia. Eu vou dormir às 5h30, 6 horas da manhã. E acordo para fazer o programa, senão eu ia até a 1h. Mas eu já peguei a pauta e logo de cara eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta logo no começo. Não vou fazer essa pergunta no começo, não. Em primeiro lugar, eu acho que entrevista depende do entrevistado. E o entrevistado às vezes quer falar uma coisa, a gente fica perguntando outras coisas que não interessam de forma alguma ao público nem ao entrevistado. Então eu gostaria que a Ana falasse do que interessa a ela falar hoje, que ela acha que é um assunto importante. Não vou começar com essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito indelicada para começar. Pois não, Ana, aquilo que você acha importante no seu tempo de ministério até agora e alguma notícia que ainda ninguém deu, mas que você como ministra pode adiantar. Ô, Datena, estamos aqui também acabando, você perguntar do futebol feminino, né? Nós estamos também acabando um relatório de um grupo de trabalho que há vários grupos de trabalho que nós vimos durante esse semestre construindo as pontes, né, da política do esporte, que é transversal, então, e que, enfim, tem muitas lacunas para serem preenchidas. Então, nós estamos aqui nesse momento de final do primeiro semestre, começo de segundo semestre, volta do Congresso também ao trabalho. Então, nós estamos em processo de finalização de algumas frentes, né? Uma delas, a própria Lei Geral. Ontem tivemos uma audiência na Câmara para tratar e explicar, enfim, os vetos da Lei Geral e os encaminhamentos que o Ministério está fazendo para esse fechamento da sanção da Lei Geral, uma articulação importante que o Ministério está fazendo como o gestor máximo, né, da Política Nacional de Esporte e no momento de implantação do Sistema Nacional de Esporte. Então, esse, né, tem sido uma atenção bastante nossa aí, e é uma missão a superar, e estamos num bom caminho, né? Também pelo futebol feminino, também estamos para anunciar o relatório final da estratégia, né, da construção que fizemos coletiva aí com vários setores do futebol e do futebol feminino, né, a estratégia do futebol feminino para desenvolvimento, com a proposta de projeto de lei, com proposta de parcerias com outras instituições para além dos clubes de futebol, mas também com o CBF, com federações, com clube de futebol. Um movimento que o Ministério está fazendo desde o início do ano e que entra num contexto da própria candidatura da Copa do Mundo de 2027, que é oficial, né? Nós estamos trabalhando, a CBF está trabalhando pela candidatura, o governo trabalha também, né, nas suas responsabilidades e pretendemos, né, construir junto com a CBF uma candidatura que tenha um legado para o futebol feminino. E esse legado, ele é exatamente essa estratégia para desenvolver o futebol feminino. O legado vem antes, né? O legado é a partir de agora. E o presidente Lula, antes da Copa do Mundo, nos deu ao Ministério a
a missão de lutar por esse grande evento. Mas nesse contexto, né, nesse contexto de aproveitar o legado e todo o investimento e as construções feitas para 2014, que estão aí à disposição, em uso e muito além do que é necessário para a Copa do Mundo, e em construção do avanço do futebol feminino no Brasil. Porque, Datena, você conhece muito bem o futebol, né? Conhece muito bem o futebol brasileiro, né? E basicamente masculino. Mas existe esse movimento mundial de que os Estados Unidos já têm uma antecipação nisso, porque o futebol feminino lá é muito forte há muito tempo, e é um esporte para as meninas, é um esporte da high school, né, esporte da universidade. Tem também na Europa, né, esse movimento também mais antigo, você vê Alemanha, Suécia, né, você vê esses países com o futebol feminino mais desenvolvido, mas aqui na América do Sul não. E nós vimos lá na Austrália, Datena, o quanto que eles, com um planejamento prévio que começou lá em 2019, mais ou menos, investiram no desenvolvimento do futebol feminino, e mais do que isso, na mulher no esporte, e mais do que isso, da mulher na sociedade, em posições de poder, em posições de liderança, sendo referência para as meninas, né? Eles falam uma coisa lá que é muito interessante: você só pode ser o que você vê. Então você tem que ver, enxergar mulheres jogando futebol, você tem que enxergar técnicas, enxergar gestoras, para poder, quer dizer, isso facilita muito o desenvolvimento, né, e o crescimento de todo esse todo, né, desse todo aí que tem a ver com a sociedade, muito além do esporte. Então, nós vínhamos com essa visão, já desde o início do ano, construindo essa relação de foco junto ao futebol feminino, sabendo que, furando a bolha do futebol com as mulheres, né, o impacto na sociedade brasileira será grande, como foi nesses países, especialmente recentemente, com uma estratégia de política pública desenvolvida na Austrália e Nova Zelândia, da PEN. Então, é algo que nós temos assim de foco na estratégia aqui do Ministério, e que está bem nesse momento de conversar, de falar, né, valorizar o esforço e o nível de jogo que o futebol feminino, que a seleção brasileira apresentou no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo. Lógico que o resultado, né, no campo, ele tem um impacto muito importante, mas vai muito além disso, né, Datena? Isso que a gente quer imprimir, até como símbolo, como comunicação para a sociedade brasileira. E em termos esportivos, Datena, falando aqui um pouco, e até assim, é interessante, eu sempre admiro muito o conhecimento que o presidente Lula tem do esporte. Então, quando a gente conversa, né, ele faz uns paralelos que são muito interessantes, né? E ele fez, inclusive para as meninas, o paralelo do crescimento do voleibol brasileiro feminino na esteira do masculino, mas com uma constância de investimento, trabalhando as categorias de base, a criação da metodologia da Escola Brasileira de Voleibol, a superação que as atletas tiveram, no nosso caso, e foi a nossa geração, com a questão física. Então, superar uma barreira física para poder superar também a barreira técnica, e assim a gente foi crescendo. Então, esse paralelo, ele é muito real. Né? E para isso é preciso investimento, como foi feito no voleibol na década de 80, 90, e os resultados, né, eles são sempre, tem às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, mas está sempre com um grande nível, né? Lógico que tem sempre muita coisa a melhorar, né, Datena? Mas essa é a ideia. Então, enfim, misturei um pouquinho os assuntos, mas o momento do Ministério Foi ótimo. Esporte hoje está por aí. Foi ótimo o que você falou. Primeiro, que a exposição em televisão, agora em rede social, naquela época não havia rede social, mas a exposição numa grande rede de televisão, hoje em redes sociais, e também nas televisões, em rádio,
a exposição é muito importante para o esporte. Tanto que a evolução do vôlei brasileiro foi proporcional a um time maravilhoso, fantástico que o Brasil tinha, ao incentivo em que o Luciano do Vale deu ao voleibol. Tanto que era conhecido como Luciano do Vôlei. Então depende muito de transmissões. Hoje não só de televisões abertas ou fechadas, mas de rede social também. Essa exposição é muito importante. E mídia, de sites. Eu leio muito jornais espanhóis, alemães, o New York Times traduzido, o Corriere della Sera, que é italiano. E a exposição do futebol feminino, ela é gigante, muito maior que no Brasil. O Brasil agora está se acostumando com isso, e é o fator que eu vou te colocar agora, mas ela é proporcionalmente importante ao crescimento do futebol. Se você tem grandes times, porque o Brasil viveu a era Marta, que foi fantástica, mas sempre teve grandes jogadoras. Só que a Marta ganhava tudo, ela foi eleita melhor do mundo várias vezes. Agora, tinha grandes jogadoras, mas grandes jogadoras, que hoje, inclusive, algumas jogadoras remanescentes daquele período jogam no futebol europeu e com destaque. Tá? Mas está aparecendo muita gente boa. E antigamente, a CBF precisava correr atrás de alguém que transmitisse um jogo do feminino. Hoje é o contrário. As emissoras, os sites disputam os jogos da seleção de futebol. Eu estou falando voleibol, já há muito tempo está definido como transmissões esportivas de ponta, porque a gente sempre teve time de ponta. Mas o Brasil tinha grandes jogadoras, tinha a Marta, e precisava pedir, pelo amor de Deus, para alguém passar. Hoje não. Hoje os caras estão correndo atrás, inclusive, se a gente sediar a Copa do Mundo, vai ser mais importante ainda. Agora, se não sediar também, você já vê um reflexo disso, sabe onde? Nas transmissões de esporte. Quando que você imaginou que alguma mulher fosse vista transmitindo o jogo de futebol? Isso em relação já da mudança dessa sociedade machista que a gente tem, das meninas jogando bola dentro de campo. E aí alguém pensou, por que a gente não bota mulher transmitindo um jogo de futebol? E hoje tem ótimas narradoras, tem excelentes narradoras. Já é uma mudança de comportamento aqui no Brasil, que é importante pra caramba. Eu não tenho dúvida que o futebol feminino, olha, o resultado é importante, pra caramba. Mas vou lembrar o tal de Pierre de Coubertin. Importante é você competir, importante é você mostrar os campeonatos. Claro que a gente não queria ter o Brasil eliminado, queria ter o Brasil campeão, mas ainda não deu. Eu acho que nós vamos chegar lá. Com essa política de investimentos que a Ana está falando, nós vamos chegar lá. Não só no futebol, mas nos outros esportes também, onde a gente tem grandes destaques individuais, mas no coletivo, dentro de uma equipe olímpica, ainda falta muito. E a Ana, resolvendo o problema na base, porque ela pensa dessa forma, eu acho que é assim que ela pensa. Não é? Desenvolvendo o problema na base, você vai criar ou descobrir grandes talentos, porque muitos talentos desaparecem no meio do caminho por causa de falta de incentivo. Não é todo mundo que tem patrocinador ou patrocinador. Né? Se você desenvolver uma política de esporte desde pequenininho para meninos e meninas que venha da base, lá da escola, porque o esporte tão importante quanto a educação, na escola, no banco da escola, é o esporte como fator de integração social, inclusive. É fundamental, é um fator altamente democrático de você inserir a pessoa no contexto, seja ela pobre ou rica. Né? Você vê que tem menino que tem muita grana e de repente começa a jogar, por exemplo, no Corinthians. Você vai conversar com o menino já tem outra cabeça. Porque ele está integrado. E o mesmo acontece com um menino que tem complexo de ser pobre e é integrado no meio de um grupo em que ele se sente importante. Então, o fator de integração do esporte é proporcional ao banco da escola. O cara aprender matemática, geografia, filosofia, física. O esporte é fundamental. E acho que você continua pensando assim, né, Ana? Claro que há incentivo para grandes times, para grandes seleções, mas o negócio é começar lá de baixo, na escola, inserir todo mundo no contexto, que assim você é só pegar o exemplo de Cuba, aí já vão dizer que eu sou comunista, só pegar o exemplo dos Estados Unidos, aí já vão dizer que eu sou reacionário. Estados Unidos e Cuba têm a mesma filosofia, não tem diferença.
Tá? Desde a base lá. Rússia, a mesma coisa. China, a mesma coisa. Por isso você vê quadro de medalhas, os caras estão lá sempre nas primeiras colocações, porque eles vão na base. Eles vão pegar o cara que... Tem cara que com tanto talento sobrevive à falta de patrocínio, à falta de tudo. Mas aí é o que a gente sempre fez. Se você começar na base, os talentos naturais vão aparecer de uma forma natural também à proporção que você investe na base, não é isso? Datena, é exatamente isso. Você sabe que nessas andanças, Datena, por exemplo, a Rússia quer buscar, até 2030, ter 70% da sua população ativa. Hoje eles têm 50%. A Nova Zelândia tem uma orientação de 15 horas de atividade física, motora, entre educação física, deslocamento para a escola, por semana, para os alunos da escola. A França põe obrigatório 30 minutos por dia de atividade motora para os seus alunos das escolas. Né? A Austrália está também em busca de 5 horas semanais de atividade orientada. Né? Alguns parâmetros diferentes, mas cada país busca a sua orientação, né? Vendo a importância da população ser ativa. Né? O Brasil tem 70% para 80% sedentário. Então nós estamos, assim, uma distância muito grande. E assim, Datena, tem muita coisa acontecendo no Ministério. E essa questão, enfim, que precisaria umas 2 horas aqui para a gente conversar, para te atualizar de tudo. Mas essa questão da ampliação em escala, de ter realmente um esporte amplo e democrático, isso precisa ser feito em parceria, transversalmente, com várias áreas, né? Com a educação, com a saúde, com a assistência social. Nós estamos aí há 6 meses negociando, construindo uma formalização da parceria desses 4 ministérios, mais a cultura, para construir juntos a política de esporte para todos. Assim como isso é inédito, né? Não existe isso na história, essa formalização, né? A intenção sempre existiu, né? Existe esporte e atividade física em várias pastas, mas não alinhadas, o que reflete, né, essa população inativa. Né? O reflexo desse desalinhamento no nível federal, que reflete também nos níveis estaduais e municipais, esse desalinhamento, enfim, esse é o grande desafio, e nós estamos investindo muito no Ministério para construirmos esse novo contexto, esse novo formato. Né? E o Sistema Nacional, faz parte da Lei Geral do Esporte, que foi aprovada recentemente, que eu vinha falando, assim como o Plano Nacional, que é um outro instrumento que está sendo construído, estão dando as bases para institucionalizar o esporte nesses níveis, federal, estadual e municipal, com essas pastas transversais. Então, a gente está no caminho, Datena. É preciso fazer um grande esforço nacional, um pacto nacional, e toda a comunicação que se consiga, seja nessa conversa com você, seja na visibilidade que o futebol feminino ou o futebol pode trazer para o esporte brasileiro, né, essa força que o futebol tem na sociedade, são questões que precisam ser somadas para nós continuarmos avançando. Eu acho que nesse primeiro semestre já se avançou muito em termos de institucionalidade do esporte, ainda precisa muito mais recurso para o esporte. Né? O esporte brasileiro, para chegar na população toda, precisa se aliar a parceiros que tragam recurso para as atividades físicas e motoras e esportivas, né, oferecidas para a população. Então, esse é um caminho, enfim, avançando bastante da Atena em termos estratégicos e contando, né, que nós possamos ter essa entrega, né, na ponta, nos municípios, o que está previsto para esse segundo semestre e o começo de 2024, né, quando essas articulações todas vão virando concretude nos municípios, né, que é onde é importante atuar, é onde está a população. Então,
Mas essa é a grande prioridade do Ministério da Atena. A gente está aqui para ampliar de maneira ampla, né, de maneira ampliar para toda a população o acesso ao esporte. Conversar com a Ana é muito fácil, que não precisa nem perguntar. Ela tem uma clareza de raciocínio que ela mesma vai colocando os assuntos e vai desenvolvendo os assuntos que são importantes para você. Como toda ministra, deve ter uma agenda muito apertada, eu vou ser breve. Só tenho mais 2 perguntinhas. Primeiro, que o Ministério do Esporte está lançando hoje um plano de combate ao racismo no futebol. Você pode falar sobre isso? Depois, a outra pergunta, para encerrar, é a campanha que é fundamental da CBF do Estado Seguro. Acho que esses 2 pontos a gente pode já encerrar a entrevista, porque a ministra deve ter reuniões e mais reuniões. Quanto ao Lula gostar de esporte, eu tenho a impressão que ele gosta tanto quanto política. Não gosta mais, porque o cara que é 3 vezes presidente da República é um animal político. Então, óbvio que... Mas ele gosta de futebol pra caramba, gosta de outros esportes pra caramba, entende disso. E ele gosta muito do Neto. Eu me lembro um dia que ele conversou comigo e falou: Datena, o que você acha? Porque ele trouxe, por isso que eu acredito que vai trazer a Copa do Mundo feminina. Falou: o que você acha de eu trazer a Copa do Mundo para cá? Eu falei: acho que é uma gelada, Lula. Porque nós vamos perder a Copa, os caras vão roubar construindo o estádio. Não deu outra, eu fui profético aí. Dos 12 estádios brasileiros, 10 são objetivo de investigação e não chega nunca ao fim. Mas as 2 únicas perguntas aí que eu tenho para encerrar, essa contra o racismo, que é extremamente vital, não só no futebol, mas em qualquer coisa, em qualquer setor de atividade humana, e o Estado Seguro, porque os estádios hoje em dia tem um monte de bandido se disfarçando de torcida organizada e barbarizando e afugentando famílias. Pois não, ministra? Então, esse programa contra o racismo no esporte vem sendo desenvolvido junto com o Ministério da Integração Racial e com o Ministério da Justiça desde meados de março, abril, e tem, né, um relatório dessa primeira construção que depende da articulação de vários atores, né, uma visão que foi muito emergenciada, né, pelos acontecimentos com o Vini Júnior na Europa, mas no Brasil, a cada final de semana, tem muita coisa acontecendo nos estádios e durante a semana nos campinhos espalhados pelo Brasil. Então, é preciso que se tenha uma visão política a respeito disso e que todas as ações do esporte sejam permeadas com ações para combater o racismo, né, dentro do esporte. E a questão da segurança nos estádios, também outra frente emergencial, construída junto com o Ministério da Justiça e a CBF, e que integra, né, toda a questão de controle dos estádios e também a questão da educação, da formação, porque não é uma questão dos estádios, é uma questão social. Então, a educação e a ação, inclusive, né, das torcidas organizadas também tem um potencial de envolvimento e educacional também muito grande. Então, são as ações que o esporte, né, de maneira transversal, tem cuidado. O esporte, Datena, ele é muito amplo. A gente aqui, né, se dá conta, né, da amplitude, do número, né, de frentes que se tem responsabilidade e precisam ser cuidadas, né, para o esporte funcionar bem e ser acessível e ser democrático no Brasil inteiro. Agradeço Ministra, muito obrigado. Um ótimo dia. Você quer completar? Acho que era isso, querido. Só te agradecer, né, um grande abraço aí virtual e até a próxima. Prazer enorme falar contigo e ver cada vez mais o seu crescimento, que já era esperado pela sua capacidade de enxergar o esporte como um todo. Você que foi uma das maiores atletas do Brasil de todos os tempos, está dando um show como ministra. Beijo grande, foi um prazer falar com você, Aninha. Obrigado, tchau, tchau. Como dizia o Marco Antônio, Ana Beatriz Moser, né?